continuando a nossa série sobre alimentação dos corais. Não é? A gente fez vídeos aí, só para lembrar, sobre osmotrofia, vinculando a osmotrofia no seu tipo de coral mais evidente, que realiza o processo da osmotrofia, sendo os corais softs, os corais moles, ledas, chainas, kennels, etc. Fizemos um vídeo sobre heterotrofia, relacionando com corais mais frequentemente vistos no aquarismo, aí, conhecidos aí pelo pessoal, realizando esse processo, né, da heterotrofia, captura das suas presas, da matéria particulada, etc., que são os LPS, né? Então, hammer, tocha, filias, bales, né, traquifilias, etc, etc. E agora, o vídeo sobre autotrofia, né? Eu vou vinculá-los ao mais evidente, a SPS, acróporos, corais duros, corais escleractíneos, tá? Para deixar bem evidente aqui. O que eu acho interessante já falar de início? Muita gente, principalmente os fãs de acróporas, né? Como diz meu amigo, grande amigo, Dr. Dario, mestre das acróporas aí também, né? Nosso amigo Roberto Passos, né? Carlinhos das Acróporas, Márcio Hacker, são mestres das acróporas aí, né? E os famosos galinhos, como diz o Dr. Dario. Então, assim, vamos falar sobre isso. O mais interessante é dizer que esses seres não são somente autotróficos, né? Como os corais a gente vem visto nesses últimos vídeos. São seres mixotróficos. E eu gostaria, humildemente, de trazer esse termo para o aquarismo por ser extremamente importante. Corais são seres mixotróficos. E eu vou usar isso nesse vídeo, voltado para acróporas, para mostrar e para a gente evidenciar bastante esse termo, tá? Então a gente vai falar sobre autotrofia, que é, como vocês sabem, a fotossíntese. Fotossíntese, quando o coral produz o seu próprio alimento, produz o seu próprio nutriente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é mixotrofia, um ser mixotrófico. É um ser que consegue obter energia e alimentação pela autotrofia, fotossíntese nesse caso, e também pela heterotrofia. Ou seja, em linguagem tranquila, ele tanto pode absorver nutrientes do ambiente, transformando em energia, como ele pode também produzir a sua própria energia, produzir o seu próprio alimento. Então ele tanto é um ser autotrófico, quanto é um ser também heterotrófico. Esse é o coral, um ser mixotrófico. Então isso é muito importante deixar claro no aquarismo, isso em geral, para mostrar que o coral se alimenta. E já é conhecido até as vias. E a gente falou sobre essas 3 vias, já conhecidas, nos últimos vídeos. Então agora vamos parar um pouquinho e falar como focado em acrópora e fotossíntese, né? Como é a fotossíntese? Tá? Basicamente, grosseiramente aqui. Acontece a fotossíntese no coral, mas não é o coral que está fazendo a fotossíntese. É uma relação simbiótica extremamente benéfica ao organismo coral, ao animal coral. É uma simbiose entre a microalga chamada zooxantella com o coral. Uma relação simbiótica é uma relação benéfica mútua, ou seja, é uma relação entre 2 organismos onde um beneficia o outro. Então, como que a zooxantella, a microalga, fazendo a fotossíntese, como que ela faz a fotossíntese? Com a luz, com a água e gás carbônico. Ela vai fazer a fotossíntese e o produto dessa fotossíntese são açúcares, energia que vai ser 90% da nutrição do coral e vai direto para o coral. Então, benefício dado pela microalga, fotossíntese garantindo alimento para o coral. E o que o coral fornece à microalga? Afinal, é uma simbiose. Sim, ele fornece abrigo e fornece nitrogênio e fósforo, que a alga precisa. Então, é uma relação extremamente eficiente, onde tudo funciona. Então, como a gente pode basear essa nutrição do coral? Baseamos 90% da obtenção de energia pelo coral pela fotossíntese, ou seja, autotrofia. E o restante, não menos importante, por ser um ser mixotrófico, fica em cargo da heterotrofia e osmotrofia, onde o coral, já visto por a gente já conversou sobre isso nos últimos vídeos, absorve a matéria orgânica, os nutrientes, a alimentação, o plâncton, o zooplâncton, o fitoplâncton, tudo que passe por ele, bacterioplâncton, etc, leveduras, blá, 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 que passe por ele, seja por osmotrofia ou heterotrofia, formulando os restantes 10% da nutrição completa de um coral, que é importantíssimo. De novo, exemplificando para terminar, fotossíntese vai gerar açúcar para o coral, açúcar é energia, e com essa energia ele precisa construir o quê? Tecidos novos, construir tecido, crescer. E o que para crescer, até como nós, precisamos de proteína. Quando você vai numa academia, você vai para lesar as suas fibras musculares, e depois com proteínas digeridas em aminoácidos, você vai construir novas fibras, e reforçar as fibras também, né? E construir mais. Por causa da carga que você está pegando. Isso é crescimento. Os corais é a mesma coisa. Então, da onde vem a proteína do coral? Da heterotrofia à osmotrofia. Do que ele captura? Proteína, alimentação. E a fotossíntese vai dar essa energia toda que ele precisa para construir esses tecidos. Então, fica assim, né? Os seres bem evidentes para a gente falar sobre isso são as acróporas,
tá? Da autotrofia, são exemplares fantásticos, aí todos sabem da necessidade extrema de par, né, de radiação da energia das nossas luminárias para manter as acrópolis saudáveis. Então é bastante interessante e depois podemos até falar muito mais sobre as acrópolis, que é um mundo fascinante, aí tem um monte de informação bacana pra gente poder trocar de ideia, tá bom? Um abraço, pessoal!